Sem segredos. O propósito da vida não tem nenhum segredo para quem enxerga pelos olhos do entendimento. Basta raciocinar por lógica que enxergaremos tudo. O quadro do entendimento é este. Temos um Criador, uma criação e o produto desta criação. E o que diz o raciocínio lógico a este respeito? Nos diz que o que uma criação produz deve servir quem a criou. Neste caso, o que produzimos como criação deve servir quem nos criou, e não a nós mesmos como criação. E o que o ser humano produz como criação? A consciência de todas as coisas que se manifestam na consciência dele, tanto das coisas visíveis quanto das coisas invisíveis. Frase linda esta. O nosso Criador nos ensina o que for útil e nos guia no caminho em que devemos seguir. Não me importa como o ser humano criou o celular, mas o que me importa é que eu sei usar o celular para o meu bem. A ciência humana quer saber a origem do ser humano, mas ninguém se interessa em saber para que o ser humano serve. Na verdade, não sabe nem o que o ser humano produz como criação e nem para que serve. Não conhecem as funções do que produzimos como criação e nem o sentido do que produzimos. Só para se ter uma ideia, sem o que o ser humano produz, nada é ou não tem importância de ser. Nem o Criador do universo é nada sem o que o ser humano produz como criação. Cada ser humano produz o universo de si mesmo. Por isso foi dito a Abraão: toda a terra que vês te darei por herança. Obviamente que esta alegoria não está falando deste plano material, mas de um lugar eterno, com um corpo eterno. É sábio sabermos quem somos e o que estamos fazendo neste mundo e o caminho que nos leva à vida eterna do Espírito. É burrice querer saber como se formou o ser humano, pois isto não levará ninguém a lugar algum. O que é mais importante saber? Como foi criado o celular ou saber para que ele serve? O manual de instruções não diz como o Criador criou o celular, mas ele nos ensina como manejar o celular. A Bíblia também não diz como o Criador Deus criou o ser humano. Só diz que criou. Mas ela fala o que a consciência que o ser humano produz deve fazer para estar na próxima fase da vida. Pouco se sabe da ordem de Melquisedeque, mas só diz que Cristo é sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. E por que não fala desta ordem de Melquisedeque? Porque esta ordem foi a que transformou o nosso espermatozoide em ser humano. E como já estamos aqui, não precisamos mais saber dela. Mas se diz que Cristo é desta ordem, como se diz, o mesmo que já nos trouxe até aqui é o mesmo que nos levará à próxima etapa da vida. Isto é, o mesmo Espírito que nos deu a vida no ventre das nossas mães e nos transformou em seres humanos, é o mesmo que agora nos transformará em seres espirituais dentro das nossas consciências. Tanto Melquisedeque quanto Cristo tratam-se do mesmo Espírito, mas de ordens diferentes. Melquisedeque e Cristo não são pessoas, mas doutrinas, conjunto de leis e princípios para se obter algo. Jesus Cristo quer dizer a consciência que o ser humano Jesus produziu no Espírito, e qualquer consciência que gerar o Espírito de Deus dentro dela também terá o seu nome seguido de Cristo. Cristo é o sobrenome eterno que o profeta Isaías disse que Deus nos daria, aquela pedra branca do Apocalipse, que só quem a recebe sabe o nome que está escrito. Quando a consciência joga o Cristo só em Jesus, ela está tirando o Cristo de seu nome. Jesus não é o Cristo, mas a consciência dele andou por Cristo, isto é, pelo Espírito de Deus.